Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Muito obrigado, Nima. Paul, deixe-me começar com a nova posição de Donald Trump. Ele deu um ultimato de 48 horas aos iranianos. Se vocês não abrirem o Estreito de Hormuz, eu vou atacá-los. Vou atingir as redes elétricas do Irã. Vou começar pelo grande alvo. Depois tivemos algum tipo de resposta dos iranianos, dizendo que se vocês nos atacarem, vamos revidar contra todos na região, todos esses estados árabes junto com Israel. Então, o que aconteceu ontem foi o Irã atingindo Mona pela primeira vez. Sabe, foi perto, não era a usina nuclear, mas um centro de pesquisa estratégica, algo assim. E hoje, Donald Trump veio a público e disse que os iranianos estão conversando conosco e tentando negociar conosco. Aqui está o que ele disse, seu comentário mais recente. Na discussão desta manhã, deixe-me fornecer uma breve atualização sobre a Operação Fúria Épica, que, aliás, é um nome muito bom, como acabou se revelando. Esse era o nome. Eles me mostraram 20 nomes. Senhor, qual nome o senhor gostaria? Eu não gostei de nenhum. E então, chegando ao final, eu disse, você só pode estar brincando. O quê? Operação Fúria Épica? Eu adoro esse nome. E é muito apropriado para o que está acontecendo no Irã, porque nós destruímos a marinha deles, destruímos a força aérea, destruímos a defesa antiaérea, destruímos tudo. E fizemos isso com fúria, na verdade. Como anunciei anteriormente, com base em conversas preliminares entre os Estados Unidos e o Irã nos últimos 2 dias, ordenei ao Departamento de Guerra que adiasse temporariamente os ataques planejados contra importantes alvos de energia e eletricidade no Irã. Eles têm armas muito, muito grandes, novas e, na verdade, muito caras. Custa bilhões de dólares para construí-las. Um míssil, um dos nossos mais poderosos, e ele cai no chão como se fosse feito de poeira. Mas, para determinar se um acordo mais amplo pode ser alcançado, tivemos discussões muito boas. Discussões muito, muito boas. E é preciso entender que toda a minha vida foi uma negociação. Mas com o Irã, estamos negociando há muito tempo, e desta vez, eles estão levando a sério. E isso só acontece por causa do excelente trabalho que nossas forças armadas fizeram. É por isso que eles estão levando a sério. Eles querem chegar a um acordo, e nós vamos conseguir, espero. Sim, aqui está o que ele disse, Paul. Aliás, isso foi negado. O lado iraniano afirmou que não houve conversas diretas nem indiretas entre as duas partes. E Donald Trump está inventando algo. Não sei o que se passa na cabeça dele. Qual é a sua interpretação? O que você acha disso? Bem, há 2 maneiras de interpretar isso. Uma é que ele está se preparando para declarar vitória e se retirar. Ele dirá que os iranianos concordaram em não fabricar uma bomba nuclear e que interrompemos a produção de mísseis deles. Então está tudo resolvido, vamos remover as sanções contra o Irã, vencemos, estamos voltando para casa. E então ele vai enfatizar que a remoção das sanções contra o Irã reduziu o preço da energia, do petróleo e do gás natural e colocou a economia mundial novamente em uma base estável. Essa é uma forma de interpretar isso. E a outra é o truque habitual de Washington. Ele precisa de 5 dias para se preparar para mais ataques. O verdadeiro problema em continuar o ataque ao Irã parece ser que os Estados Unidos e Israel ficaram sem mísseis, especialmente mísseis interceptores, porque Dimona não deveria ser atingida. E tampouco era Diego Garcia, a 4.000 quilômetros de distância, que supostamente lia. De acordo com estimativas militares americanas, isso é cerca do dobro do alcance que um míssil iraniano pode percorrer. Então dá para imaginar o Trump dizendo, opa, nos metemos em algo maior do que esperávamos. Preciso de 5 dias para reunir as forças, e por aí vai. Não sei bem como interpretar isso. Saberemos em 5 dias.
Está claro que os iranianos negam que haja qualquer negociação em andamento. E, portanto, eu meio que suspeito que não se trata tanto de enganar o Irã, porque eles sabem que não há negociações, mas sim de criar um cenário de vitória e retirada americana. Não sei o que mais se pode dizer sobre isso. I don't know what else you can say about it at this point. Neste ponto, está claro que os Estados Unidos e os israelenses estavam errados sobre a resistência do Irã, e a inteligência também errou sobre o alcance de seus mísseis e a capacidade do Irã de penetrar as defesas americanas e israelenses. Isso mudou a situação de forma dramática, e Trump precisa encontrar uma saída. Para mim, tudo bem se ele declarar vitória e for embora, porque pelo menos isso elimina a possibilidade de os americanos usarem armas nucleares contra o Irã. Prefiro que Trump salve as aparências declarando vitória e se retirando. Não sei o que Netanyahu fará. Netanyahu está, de alguma forma, se escondendo. Sabe, está tão difícil encontrar Netanyahu hoje em dia. Há apenas alguns vídeos dele. Na maioria das vezes, ele publica em sua conta no X. Mas o problema, Paul, me parece que Israel... Você acha que Israel está chegando ao ponto de alguma forma, dizer a Donald Trump: não vamos conseguir nos defender, então talvez você precise intervir novamente? Você se lembra nos últimos dias da Guerra de 12 Dias, como Donald Trump decidiu interferir e salvar Israel? Porque hoje, não apenas ontem, eles atingiram Dimona novamente. Dimona again. And this is going to continue. Well, I think they should go ahead and hit it. Bem, acho que eles deveriam seguir em frente e atacar, não tanto a usina nuclear, mas os silos onde estão os mísseis nucleares israelenses. Se o Irã destruísse os mísseis nucleares de Israel, a guerra acabaria, porque essa é a única carta real que Israel ainda tem. Acho que Trump percebeu que deixou Netanyahu colocá-lo em uma situação difícil. O Irã não entrou em colapso em 3 dias, e Trump enfrenta uma eleição de meio de mandato que, se perder, significa que ele perderá a Câmara e o Senado. Assim, ele basicamente ficaria sem poder e enfrentaria um processo de impeachment. Se ele deixaria Netanyahu envolvê-lo nisso novamente? Acho que não. Ele pode, porque a alternativa, Nima, poderia muito bem ser que Netanyahu diga: bem, tudo bem, então teremos que lançar uma bomba nuclear no Irã, porque não podemos deixá-los nos destruir. Estamos sem interceptores. Nosso sistema não funciona de qualquer forma. Eles podem atingir nossas instalações nucleares. Estamos indefesos, essencialmente indefesos, e não vamos nos render. Então usaremos nossas armas nucleares se vocês não encontrarem alguma forma de derrotar essas pessoas por nós. Consigo imaginar Netanyahu dizendo isso a Trump, mas em algum momento Trump terá que escolher entre ele mesmo e Netanyahu. Ele vai salvar Netanyahu e se destruir? Ou será que ele vai aproveitar a oportunidade para sair dessa, declarar vitória e seguir em frente para outra coisa, atrair toda a atenção do público americano para outro assunto? Não posso dizer com certeza o que ele fará, porque o lobby israelense nos Estados Unidos é o mais poderoso de todos. Ele pode achar que, se for contra eles, estará acabado de qualquer forma. Então acho que ainda há de se ver. Veremos o que ele faz em 5 dias. Pode muito bem haver outra prorrogação. As negociações estão indo bem, estamos fazendo progressos. Bem, você sabe há quanto tempo ouvimos isso sobre a Ucrânia? Claramente, Nima, foi um erro desastroso cometido pelo governo Trump. É desastroso. Claramente, o lobby israelense é dominante na tomada de decisões dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio. Eles nos mantêm em guerra pelo grande Israel há um quarto de século. Destruímos a Líbia, o Iraque, a Síria, e agora supostamente devemos destruir o Irã.
Bem, essa é uma proposta diferente. É um país enorme. É tão grande quanto a Europa Ocidental e tem talvez 100 milhões de habitantes. O que os israelenses têm? 8 milhões. Eles não conseguem lidar com isso. E os iranianos, eles são muito lentos para recorrer à violência. É preciso realmente provocá-los. Eles são lentos para a violência, mas já sofreram tantas provocações que provavelmente não aceitarão mais nenhuma. Então Israel está meio encurralado. Trump está encurralado. Teremos que ver quem Trump decide que é mais importante, ele mesmo ou Netanyahu. Trump decides most important, him or Netanyahu. Yeah. Here is what, Paul, what Iranian general. Paul, o comandante iraniano Mohsen Rezaei, que é muito próximo do líder do Irã, disse que a guerra continuará até que todos os danos sejam compensados, todas as sanções econômicas sejam suspensas e seja obtida uma garantia de que os Estados Unidos não interferirão nos assuntos do Irã. Parece-me que isso significa que a guerra vai continuar e que não há fim à vista, pelo menos do ponto de vista iraniano. E Donald Trump está, de certa forma, preso em um tipo de atoleiro neste momento. Como você vê a situação, considerando essas exigências dos iranianos? The situation considering these demands on the part of Iranians. Well, I think it shows Iranian confidence. Bem, acho que isso demonstra a confiança iraniana. Tentei investigar isso o melhor que pude. A verdadeira diferença na capacidade de sustentar uma guerra de longo prazo parece estar do lado do Irã, porque eles vêm fabricando e armazenando mísseis há 20 anos ou mais. Eles têm um enorme suprimento, e os Estados Unidos e Israel estão sem. Os Estados Unidos demoram muito para produzir muitos mísseis. Então, no fronte dos mísseis, os Estados Unidos e Israel, eles não são jogadores. Eles não estão no jogo. E quanto às marinhas, também não estão no jogo. Se os mísseis balísticos iranianos podem atingir alvos a 4.000 quilômetros de distância. 4,000 kilometers away. That means all the American aircraft carriers have to be. Isso significa que todos os porta-aviões americanos precisam ficar bem fora do alcance da batalha. Os jatos que eles transportam não conseguem chegar ao combate e voltar sem reabastecer. Talvez mais de uma vez. Eu realmente não sei. Então estamos em grande desvantagem. Falam sobre colocar tropas em solo. Supostamente uma divisão de paraquedistas foi convocada e enviada, e alguns fuzileiros navais também foram destacados. Mas não há tropas nem de perto suficientes para sequer considerar uma invasão ao Irã. Quero dizer, seria necessário um número 100 vezes maior, e os Estados Unidos não têm isso. Portanto, qualquer presença em solo seria algo muito limitado, talvez na ilha de Kashmir. Mas o que isso alcançaria? Não alcançaria nada. Além disso, como os levaríamos até lá? Como você vai levar as tropas até lá? Se conseguir levá-las, como vai tirá-las de lá? Então seria um sacrifício das tropas. Certamente alguém nas Forças Armadas tem coragem de dizer a Trump o que ele não quer ouvir. Se você colocar essas tropas lá, é adeus às tropas. Você não as verá novamente. Então, na verdade, a única alternativa que Israel e os Estados Unidos têm para continuar a guerra. Bem, na verdade, há duas alternativas. Uma, os liberais iranianos ressurgem e concordam com algum acordo estúpido que apenas adia. E o Knesset, em Darling Dar. That's not going to happen, Paul. That's not think you're right. Isso não vai acontecer, Paul. Acho que você tem razão, eu sei, mas eu tinha que mencionar. Não acho que isso vai acontecer. E a outra opção é usar armas nucleares. Agora, se eles usarem armas nucleares, acho que isso não te preocupa. Mas acredito que os Estados Unidos ficariam preocupados, porque isso libertaria o gênio da garrafa. E ele está trancado desde 1945. E quais seriam os efeitos das armas nucleares, da radiação? Há toda uma área ali, sabe? É uma área grande. E o que isso diria aos russos e aos chineses? What would it tell the Russians and the Chinese? See, both of those governments have been, in my view, very foolish. Veja, ambos esses governos têm sido, na minha opinião, governos muito tolos, confiando em Trump, querendo negociar. Sabe, os chineses querem ter conversas comerciais. Para quê? As conversas não significam nada.
E Putin, Putin basicamente destruiu sua credibilidade, aceitando negociação após negociação, e elas nunca levam a lugar nenhum. Então isso finalmente mostra a esses dois governos meio obtusos. Ei, vejam, isso pode acontecer com vocês. Então, neste momento, se eu tivesse que apostar, eu diria que Trump quer sair. E acho que ele está tentando sinalizar aos iranianos: quero sair, vou declarar vitória e deixá-los em paz. E claro, se vocês concordarem com isso, vou retirar as sanções. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que é isso que está sendo preparado. Por outro lado, como os israelenses atacaram as grandes reservas de gás iranianas, sem consultar o Trump, eles também podem usar armas nucleares sem pedir autorização a ele. E se os iranianos estiverem preocupados com isso, isso pode contê-los de realmente alcançar a vitória que está ao alcance. Acho que neste momento, apenas os iranianos podem desperdiçar a própria vitória. E se eles temerem que, ao conquistar uma vitória, serão atingidos por uma bomba nuclear de Netanyahu, talvez evitem conquistá-la. Então essa é a única solução, ou é mais ou menos tudo que posso dizer sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer. Sabe, hoje, Paul, eu conversei com o professor Ted Postel. Ted Postel me disse que... Ted Postel told me that Iran has the ability or has O Irã tem a capacidade, ou possui tudo o que é necessário, para produzir pelo menos 11 armas nucleares rapidamente. E isso não levaria muito tempo. Eu não sei qual é a decisão, qual é a principal decisão por parte dos iranianos, mas eles podem. Eu suponho que eles vão levar em conta essa capacidade, sabe, esse tipo de comportamento do Netanyahu, porque essas pessoas não são racionais. Eles podem fazer isso, como você mencionou, e estão considerando todas essas opções por parte dos israelenses. E isso vai destruir... Bem, isso seria o fim de Israel se eles forem tão longe e usarem armas nucleares contra o Irã. Isso realmente seria, sabe, o verdadeiro fim de Israel. Bem, Nima, deixe-me dizer que acho que o Irã não precisa de armas nucleares para destruir Israel. Tudo o que eles precisam fazer é atingir a usina nuclear israelense, porque a radiação disso destruiria Israel. Acho que ao atacar Dimona, mas apenas a instalação de pesquisa, não o local em si, eles estavam enviando uma mensagem a Netanyahu: não precisamos de armas nucleares para destruir vocês. Vocês não conseguem parar nossos mísseis. Acabamos de provar isso, porque, veja, as defesas aéreas israelenses estão realmente concentradas em torno de Dimona e não conseguiram bloquear nada. Então o Irã lhes disse: suas armas nucleares não significam nada. Não precisamos de armas nucleares. Tudo o que temos que fazer é atingir aquela usina e todos vocês vão morrer. E eu penso, como Israel pode sobreviver se usar armas nucleares? Acho que os iranianos vão atingir aquela usina. Eles também deveriam atingir, bem, já deveriam ter atingido, os locais de lançamento dos mísseis nucleares israelenses. Mesmo que não consigam destruí-los completamente, certamente podem impedir que funcionem. Eles não podem ser abertos se estiverem cobertos de entulho. E essa é uma opção. Se isso continuar, essa pode ser a próxima resposta iraniana. Acabamos de tirar seus mísseis nucleares de ação. Vocês não conseguem tirá-los do solo. Nós os cobrimos com entulho. Então me parece que Netanyahu e Trump cometeram um enorme erro, um grande engano. Parece-me que os militares americanos, os assessores de Trump, foram fracos demais para enfrentar Netanyahu. Essa é uma decisão de Netanyahu, não de Trump, e por isso estamos em um impasse. A guerra não pode continuar porque não temos meios de lutar. E se usarmos armas nucleares, lá se vai Israel, porque, como eu disse, o Irã pode atingir o reator nuclear deles. E a radiação disso, quero dizer, pelo que li, presumo que exista uma usina nuclear lá. E se for o caso e ela for atingida, então não há resfriamento, não há como conter, e o negócio explode e se torna radioativo. É como se uma enorme arma nuclear fosse detonada.
Essa é a minha compreensão da situação. E talvez tudo isso esteja errado. É tão difícil conseguir informações confiáveis. A gente nunca sabe de verdade. Mas veremos, em mais 5 dias, o que acontece. So we'll see in 5 more days what the next. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Exatamente. Aqui está, Paul. O que Donald Trump disse sobre essa troca de fórmulas. Foremost. Paul, espere por essa cena. Não. Obrigado. E o Estreito de Hormuz? Quem vai controlar isso? Isso será aberto muito em breve, se isso funcionar. Quão em breve? E quem está no controle disso? O Irã ainda conseguirá controlar o fluxo de petróleo? Sinais de também. Por quem? Tand. Talvez eu. Eu e o Ayatollah. Seja lá quem for o Ayatollah, seja lá quem for o próximo Ayatollah. E também haverá uma forma muito séria de mudança de regime. Agora, para ser justo, todo mundo do regime foi morto. É meio incrível. Amazing. Yeah. The way I think he's Acho que ele está convencendo todo mundo de que não está muito bem da cabeça. E isso é assustador, porque significa que o governo inteiro não vai fazer nada a respeito. whole government is not going to do anything Paul, about Paul, it. if he's not Se ele não está lá, quem está? Essa é a grande questão. Netanyahu. Ele ataca isso? who's there? Oh, they're all Zionists. Look, Eles são todos sionistas. Veja, nenhuma daquelas pessoas, essas pessoas são boas no sentido de que são americanas, amam seu país, não odeiam pessoas brancas. Elas defendem uma existência nacional, não uma existência multicultural. Nesse sentido, são todas firmes, mas não têm experiência nem conhecimento. Eu sei mais sobre todas as áreas deles do que eles mesmos. I know more about all of E há muitas pessoas muito mais bem informadas do que eu. Então, eles realmente não estão à altura do cargo em que se encontraram por causa desse ataque ao Irã. E claro, todos são sionistas, então todos estão aliados a Israel. A vida inteira deles dependeu do lobby israelense. Então, como poderiam se desvincular do lobby israelense? E se afastarem de Trump, são demitidos. Quero dizer, veja o que aconteceu com Marjorie Taylor Greene, com Thomas Massie, com aquele último... esqueci o nome dele agora. Green to Thomas Massie. Ele era o quê? Chefe de contra-inteligência. He was head of counterintelligence. Sim, Joe Kent. Joe Kent. See, the last Joe Kent. Veja, da última vez que eu vi, eles estão tentando encontrar alguma forma de processá-lo. Então, qualquer pessoa que adote uma posição diferente da narrativa oficial, eles perseguem. Não há como penetrar a ignorância deles. Ela é blindada. E se você diz algo para tentar chamar a atenção deles, tipo, ei, você está prestes a pisar em uma cascavel, ou em uma cobra real, ou em uma mamba negra, eles querem te matar, te destruir, te tirar do Congresso, te processar. Quero dizer, não há como ele ser avisado, mesmo que o governo dele entendesse a situação. Você precisa lembrar que o atual chefe do Estado-Maior Conjunto foi tirado da aposentadoria por Trump para assumir o comando das Forças Armadas porque Trump confiava nele. Pois bem, esse general disse a Trump, não ataque o Irã. E Trump respondeu, bem, Netanyahu me disse que tudo bem. And Trump said, well, Netanyahu tells me it's okay. So he won't even listen. Então ele nem sequer ouve as pessoas que ele mesmo coloca no cargo, Well, now, aquelas que realmente sabem de algo. he's okay. Bem, agora, o secretário de defesa dele, ele é aceitável no sentido que mencionei, mas não entende de fato a complexidade desse tipo de situação. E o mesmo vale para Marco Rubio no Departamento de Estado. Ele simplesmente não entende isso. As pessoas do Conselho de Segurança Nacional, eu nunca ouvi falar delas. Passei 25 anos em Washington. Fui curador do Comitê sobre o Perigo Presente. Participei de comissões presidenciais secretas que investigavam a CIA. Nunca ouvi falar dessas pessoas que agora o aconselham em segurança nacional. Bem, isso mostra que não é o tipo de governo capaz de lidar de forma inteligente com esse tipo de situação. E como já disse, mesmo que fosse, não há como chegarem até Trump, porque ele simplesmente vê isso como deslealdade. Se você lhe disser a verdade, é desleal.
because he just sees it as disloyal. If you tell him the truth, you're disloyal. Because he was there were some reports. Porque há alguns relatos na grande mídia de que o chefe do Mossad estava por trás de todas essas informações repassadas a Donald Trump, dizendo que o governo do Irã entraria em colapso em um curto período de tempo, 4 dias. É impressionante para mim como eles têm esse tipo de influência sobre todo o sistema nos Estados Unidos. Bem, como já te disse antes neste programa, o lobby israelense tem mais influência do que qualquer outro. Na verdade, eles têm mais influência do que o Congresso, o presidente e todo o poder executivo juntos. Eu te disse que eles conseguem interferir em universidades católicas e anular decisões de titularidade só porque não gostam do professor. Eles conseguem influenciar estados conservadores como Texas e Flórida e fazer com que leis sejam aprovadas dizendo que, se você criticar Israel, não pode trabalhar para o Estado, nem ter contrato com ele. Isso é um poder inacreditável, e eles estão prestes a conseguir criminalizar na legislação americana qualquer crítica a Israel. Já acontece que se você for um estudante americano em uma universidade americana e criticar Israel, é expulso. Se for um estudante estrangeiro, é deportado. De todos os países do mundo, Israel tem 6 títulos de poder. Se eles conseguem controlar tudo isso, a mídia também, o entretenimento também, eles moldam as atitudes das pessoas por meio dos filmes e decidindo quem recebe patrocínio. No entretenimento, isso determina quem avança. É o mesmo na publicação de livros. Se você quer ser um autor de sucesso, seus livros precisam ser favoráveis a Israel. Caso contrário, eles não serão publicados, ou se forem, não receberão críticas. Então, o alcance do poder deles é avassalador. Ninguém que seja empregado ou dependente de alguma forma pode dizer algo contra eles. Apenas pessoas independentes, que não querem nada do sistema, podem criticá-los. Paul, aqui está o que Scott Bessent disse sobre o Estreito de Hormuz. Sabe, o governo Trump suspendeu as sanções ao Irã por 30 dias. As sanções não estão mais funcionando por causa da escassez de petróleo, da escassez de energia no mercado. Aqui está o que Scott Bessent disse. É um pouco confuso quando se tenta entender do que ele está falando. Ajudar a financiar um país com o qual estamos atualmente em guerra, senhor secretário. De novo, Kristen, por que não temos fatos concretos aqui? Esse petróleo iraniano sempre seria vendido aos chineses e seria vendido com desconto. Então, o que é melhor, Kristen? O que é melhor? Os preços do petróleo disparando para $150 e eles recebendo 70% disso, ou os preços abaixo de $100? É melhor tê-los onde estão agora. E para deixar claro, sempre planejamos para essa contingência. Cerca de 140 milhões de barris estão no mar. Em essência, estamos fazendo um jiu-jitsu com os iranianos. Estamos usando o próprio petróleo deles contra eles. Temos uma visão muito mais clara para deixar claro no Tesouro sobre para onde esse petróleo vai. Se for para a Indonésia, Japão ou Coreia, temos uma visão muito melhor e podemos bloquear as contas para as quais o petróleo vai. Quando vai para a China, ele é completamente reciclado. Então, para deixar claro, esse número de 14 bilhões de dólares está grosseiramente superestimado. O que você acha disso, Paul? Ele tenta desesperadamente explicar a situação, mas quanto mais ele explica, mais confuso tudo fica. Certo, o que ele está fazendo é, a situação no Irã não ter saído como Washington esperava, fez com que os preços do petróleo e do gás subissem muito. Ou seja,
O governo Trump foi forçado, pelo fracasso na guerra, a remover as sanções sobre todo o petróleo iraniano que já está carregado em navios ancorados em algum lugar. Ele disse: agora temos todo esse petróleo para colocar no mercado e conter o preço que está sendo pressionado pela restrição de movimento através do Estreito de Hormuz. Então ele está tentando justificar o fato de que o fracasso dos iranianos em colapsar forçou os americanos a aliviar os preços do petróleo, que estavam prestes a causar estragos na economia mundial. E a explicação dele é: veja, temos todo esse petróleo iraniano no mar e removemos as sanções. Então agora isso aumenta a oferta e ajuda a manter o preço baixo. Se não fizermos isso, o preço vai subir. Então você prefere pagar 100 ou 150 dólares por barril? Se impedirmos esses navios de entregar o petróleo, o preço será 150 dólares. Se deixarmos que entreguem, o preço será 100 dólares. Esse é o argumento dele, é isso que ele está dizendo. Mas a questão é, depois que esse petróleo for entregue, de onde virá o próximo suprimento? Não há um número infinito de navios por aí carregando petróleo. É algo de curto prazo, uma forma de tentar tranquilizar o mercado de petróleo nesse momento. Veja, teremos... Esqueci o número que ele usou, eram 140 milhões de barris. Enfim, era uma grande quantidade de petróleo que já está carregada e poderia ser entregue. E se for, isso reduzirá a pressão sobre os preços do petróleo, causada pelo fato de que os iranianos estão permitindo que apenas alguns navios passem pelo estreito. Você sabe, todo mundo diz que o estreito está fechado. Não é. Está fechado para certas pessoas, certos países, para certas entregas, mas os iranianos deixam navios seguirem para a China e, sem dúvida, para outros países, então não está realmente fechado. O que o secretário do Tesouro pode querer dizer é, bem, temos todo esse petróleo que pode ir para os países bloqueados de passar pelo estreito. Bem, isso é verdade, mas é algo de curto prazo. Depois que você o entrega e ele é usado, o que vem depois? Se forem 140 milhões de barris, não me lembro do número, de onde vem a próxima carga? Claro, ele não abordou essa questão, mas essa é a verdadeira questão. Ele tem uma solução paliativa de curto prazo, mas isso não resolve o problema de que uma vez que esse petróleo esteja no oleoduto e seja usado, o que impede o preço de subir para 150 ou o que quer que ele tema. Então essa é a minha explicação, Nima. Acho que está correta. Se essa guerra realmente não puder continuar porque o Irã pode impedir que o petróleo saia do Golfo Pérsico, as consequências para os preços da energia e os custos de produção em todo o mundo seriam enormes. Todos os países teriam que lidar com desemprego, inflação, talvez até depressão. Seria horrível. E todos culpariam os Estados Unidos. Isso aumenta a dificuldade de Trump. Acho que isso aumenta a probabilidade de declarar da história e ir embora. Mas veja, como já enfatizei antes em nossas discussões, não há vitória para o Irã enquanto existir a agenda do Grande Israel, porque essa agenda não deixa lugar para o Irã. Todos os países muçulmanos, não apenas os árabes, precisam ser eliminados. E eu acho que, como mencionei em nossa última conversa no mês passado, o ex-primeiro-ministro de Israel, Bennett, foi a Washington para participar de uma conferência de organizações judaicas americanas e declarou: a Turquia é o próximo Irã. Essa foi a mensagem, começar a demonizar a Turquia, porque uma vez que tirarmos o Irã do caminho, eles serão os próximos. Então, Trump voltar para casa retira nossa participação. Mas a questão é, por que o Irã deveria parar de tentar destruir Israel? Porque Israel não renunciou à agenda sionista do Grande Israel, que dizem se estender do Nilo até o Paquistão. Isso significa que todo o Oriente Médio está destinado a ficar sob controle israelense.
Então, para o Irã, a única forma de negociar, a única coisa que ele pode realmente negociar, é Israel renuncia à agenda do grande Israel? Se não, estaremos numa guerra permanente até que um ou outro desapareça. E podemos destruí-los com a mesma facilidade, ou até mais facilmente do que vocês podem nos destruir, porque somos um país grande e vocês são um lugar minúsculo. Se atingirmos aquela usina nuclear, todos vocês estarão mortos. Mas nós somos um país enorme, do tamanho da Europa Ocidental. Então essa é a questão que não tenho certeza se os iranianos compreendem, que resolver essa guerra não resolve nada para eles. Enquanto a agenda do grande Israel existir, o Irã estará sob a ameaça de aniquilação. Pode muito bem ser que não faremos isso por eles, como fizemos na Líbia, no Iraque e na Síria. Enquanto a ideia da grande Israel continuar sendo uma agenda, o Irã terá que destruir Israel ou será destruído. E isso é completamente independente de os Estados Unidos participarem ou não da guerra. Sim, acho que outro motivo, Paul, pelo qual não estou muito otimista quanto ao fim do conflito, ao fim da guerra em breve, é a situação entre Israel e o Líbano. O ministro da Defesa de Israel disse que eles vão fazer o mesmo na parte sul do Líbano, que vão destruir tudo como fizeram em Gaza. O Irã não vai permitir que eles façam isso. Essa é a continuação do conflito. Bem, isso é muito menos importante do que a agenda da grande Israel. Mas não está claro se o Hezbollah permitiria que Israel fizesse isso. Eu sei que a liderança do Hezbollah foi dizimada por sua própria estupidez total. Mas ainda assim, é uma força bastante resistente e já derrotou o exército israelense 2 vezes. E como Israel não tem foguetes e depende de sua força aérea, e como se sabe, bombardeios nunca venceram uma guerra, a questão é, as forças de defesa de Israel, cuja principal experiência de combate é matar mulheres e crianças, conseguiriam enfrentar uma milícia endurecida como o Hezbollah? No passado, não. Eles não conseguiram. 2 vezes tiveram que desistir e se retirar. Acho que os iranianos, se quiserem sobreviver a longo prazo, precisam ou destruir completamente Israel, totalmente, ou forçar Israel a aceitar um acordo em que abra mão da agenda sionista da grande Israel. E tem que haver algum mecanismo de aplicação para isso. Se o Irã fizer qualquer outro tipo de acordo, provavelmente acabará sendo destruído. Paul, antes de encerrarmos, você vê a Europa desempenhando um papel importante no que está acontecendo? Ou acha que a Europa está apenas perdendo sua relevância em todo o cálculo? Bem, por que isso é importante para a Europa? Eles já tiveram problemas de energia por causa dos Estados Unidos terem explodido o gasoduto do Mar do Norte, e agora vão ter mais problemas de energia, porque os Estados Unidos estão se juntando a Israel nesse ataque ao Golfo Pérsico. Dizem que Trump e Israel estão perdendo a guerra. Então, por que eles querem se juntar a uma guerra perdida? O que eles podem fazer, afinal? Acho que os britânicos têm um porta-aviões, os franceses têm um porta-aviões, e já sabemos que os porta-aviões americanos não conseguem se aproximar o suficiente da área para participar do combate. Então, o que os porta-aviões deles vão fazer? Vão enviar um exército da OTAN? Na verdade, o Tracer está se retirando do Iraque e sob muita pressão da resistência local. Eu não acho que os europeus tenham qualquer vontade de lutar. Nem acho que eles tenham mais uma consciência nacional. Eles são todos multiculturais, estão sendo transformados na União Europeia. Já não é mais França ou Alemanha, é a União Europeia. Eles não são mais franceses, são europeus. Não são mais alemães, são europeus. Não são italianos, são europeus.
Como é que um francês se torna europeu? E que tipo de consciência nacional ele tem se a compartilha com uma coleção multicultural de povos contra os quais a França lutou por séculos? Então não acho que a Europa seja capaz de combater em lugar algum. No fim das contas, tudo se resume a se Netanyahu vai usar armas nucleares ou não. Netanyahu uses nukes. I think next week we have Acho que na próxima semana teremos algum tipo de entendimento sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, pelo menos dentro desse período de Donald Trump. 5 dias. Thank you, Paul. Vamos ver o que acontece. Obrigado, Paul. Certo, Nima, obrigado. Estou ansioso para ver o que acontece. Vamos tentar entender isso. Exatamente. É tão difícil fazer isso, aliás. Yeah, exactly. It's so difficult to do that, by the way. I agree. I wouldn't bet. Concordo. Eu não apostaria muito dinheiro em nada do que eu disse, mas acho que é o melhor tipo de explicação que conseguimos elaborar. É. We can We give can for come up this. with, yeah, exactly. Exatamente. Até logo, Paul. See you soon, Paul. Okay, Ok, Nima, tchau. Me envia o URL. URL. Sure. Claro, agora mesmo. Tchau. Bye. Adeus.